Boa noite, galera. Iniciando aqui mais uma transmissão online, dando continuidade à resolução da prova da Banca Compego, edital de 2015, cargo de assistente de administração, certo? Vamos aqui fazer as questões de língua portuguesa, questões de 1 a 10, e vamos ter que ler esse texto aí. É um texto escrito por Thomas Ward Jr. E vamos ler com calma para resolver as questões de interpretação textual e em seguida as questões de gramática, certo? Vou ler o texto. Um tiro no escuro é o nosso título. A escolha profissional é um caso típico de tomada de decisão na ausência de informações, por Thomas Ward Jr. O Ponto Profession, publicado em 1957 por Isaac Asimov, retrata a Terra em um futuro distante e distópico. As crianças são educadas por um sistema central que liga diretamente seus cérebros a um computador. As futuras profissões são definidas com base em um algoritmo. Não cabe aos indivíduos escolherem seus ofícios. Profession é uma entre muitas obras de ficção científica a tratar da questão da escolha ou direcionamento profissional. O tema também ocupa lugar de destaque entre as preocupações de jovens e pais, psicólogos, educadores e gestores da área. No Brasil, temos uma associação de orientadores profissionais e uma revista científica dedicada ao tema. Em nosso país, todos os anos, centenas de milhares de jovens preparam-se para a maratona dos exames vestibulares. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Brasil ultrapassou, em 2012, a marca de 7 milhões de alunos no ensino superior. Eles estão matriculados em 32 mil cursos, oferecidos por mais de 2 mil instituições de ensino. Nosso sistema superior de educação cresceu aceleradamente desde o fim da década de 90, e quase duplicou nos últimos 10 anos. No entanto, o crescimento e o gigantismo não foram ainda suficientes para atender à demanda por formação de alta qualidade. Nos cursos mais procurados nas instituições de maior renome, a relação candidato-vaga frequentemente supera a dezena e, vez por outra, se aproxima da centena. Isso coloca legiões de pais e filhos à beira de um ataque de nervos. Nos últimos anos, a realização de um curso superior tornou-se aspiração de novos contingentes de jovens, antes alijados na universidade por barreiras econômicas. Em paralelo, visando atender o novo mercado, nasceram e prosperaram instituições privadas de ensino superior, com o olho na educação e o outro no bolso, não necessariamente nessa ordem. Lógico oposto, o sistema público caro e anacrônico salta de crise em crise, a vergar sobre o peso de querelas políticas, governança excêntrica e interesses corporativistas. Enquanto isso, o mundo gira e o mercado de trabalho é convulsionado por estriponias econômicas. Emerge e outras submergem, enquanto certas carreiras rompem as fronteiras tradicionais. No meio da confusão, nossos jovens enfrentam o descabido desafio de, aos 17 anos, definir o próprio futuro. As de autoajuda vocacional costumam ser pródigos em sugestões tão sensatas quanto inexequíveis. Conheça-se próprio, as profissões, os profissionais, trabalho e experimento. Alguns jovens têm vocação clara, outros pensam ter, mas titubeiam diante dos primeiros choques de realidade. A maioria lança-se semi-consciente ao mar, torcendo para que uma corrente amiga a leve a um porto seguro. A escolha profissional é um caso típico de tomar a decisão na ausência de informações. Quem sou eu? Quais são os meus potenciais? O que quero da vida? São perguntas básicas, mais difíceis de responder aos 17 anos. A outra ponta não é mais simples. Como estará o mercado de trabalho daqui a 4 ou 5 anos? Quais serão as melhores profissões do futuro? O que me trará satisfação? O que me garantirá uma vida confortável? E, não bastassem as dificuldades naturais, as paixões e ansiedades envolvidas, as decisões são tomadas em um teatro de consumo, no qual escolas secundárias competem pelas maiores taxas de sucesso no vestibular,
Cursinhos vendem seus serviços e as novas instituições de ensino tentam atrair recrutas para suas propostas diferenciadas. Muitos jovens iniciarem cursos superiores, os interromperem pouco depois e tentarem outros caminhos. Há também aqueles fiéis à escolha original, que, mesmo frustrados, terminam o curso e seguem a padecer pela vida profissional fora. A escolha mal feita é alta para os jovens, seus pais e a sociedade, mas sábios seriam, na opinião de alguns, os nossos pares do hemisfério norte, que oferecem aos seus universitários a oportunidade de inícios com conteúdos mais genéricos e, consequentemente, adiamento das decisões profissionais para um momento de maior maturidade e lucidez. São Paulo, Confiança, número 92, dezembro de 2014, página 64, texto adaptado. Então, galera, concluímos aí a leitura do texto, certo? Nós vamos, de vez por outra, nos reportar a ele. E agora vamos dar prosseguimento, resolvendo as questões de 1 a 10. Então, questão número 1, o enunciado quer saber qual a intenção comunicativa dominante no texto. Então, qual a intenção dominante nesse texto? Em rápida análise, podemos perceber que esse texto trata-se de um artigo de opinião. E esse texto ele se estrutura uma sequência lógica, onde é possível ver a introdução do tema, certo? O subtítulo que já delineia a temática em apreço. Temos aí o primeiro parágrafo que introduz a problemática, dá a noção do que será discutido sobre a questão da escolha profissional e os argumentos que se seguem dos parágrafos que leu, e a gente percebeu que esse texto trata-se de um artigo de opinião, certo? Foi publicado numa revista, foi publicado na revista Carta na Escola, então é um artigo de opinião, e ele defende a ideia de que tomar a decisão da escolha profissional é uma questão que coloca o jovem brasileiro em caso, uma situação um pouco delicada, porque ele tem poucas informações sobre a profissão. Aí ele escolhe aquela profissão e lá na frente ele viu que não se adaptava àquilo, ou que não era bem o que ele pensava que fosse. Então a ideia do texto é essa, ele defende aí essa visão. Então a gente já ia excluindo aí algumas alternativas, por exemplo, a alternativa D a gente exclui, porque ele não aponta o modelo do hemisfério norte como sendo o mais adequado. A ideia do texto não é essa. Ele aponta, ele dá uma sugestão lá no último parágrafo. Ele dá a sugestão, certo? Que o modelo adotado pelos asiáticos é um modelo bom, porque se trata de um indivíduo, o estudante, ele estudar temas gerais e no final ele escolher a parte mais específica. E é contrário ao nosso sistema, o nosso modelo adotado aqui no Brasil. Então, a ideia central do texto não é essa, porque você vê que ele dá uma sugestão no final. Ele argumenta, certo? O texto, o encadeamento do texto é dividido em uma sequência de introdução, desenvolvimento com argumentos e conclusão, e nessa conclusão ele faz essa sugestão. Então a gente já excluiria aí a alternativa D, porque não se trata da ideia dominante, não se trata apenas de apontar um modelo do hemisfério norte. Então a gente excluiria também a alternativa C, porque se você observar bem o título já diz que a escolha profissional é um caso típico de tomada de decisão na ausência de informações. O título
e o subtítulo, o título diz Um Tiro no Escuro, o subtítulo é o que eu citei agora. Então, você tem aquela noção de que o autor ele está defendendo essa ideia, a ideia da escolha profissional, e não, ele não está interessado em relatar os problemas, por mais que sejam relatados, mas a ideia dominante não é essa. Então a gente escolheria também a alternativa C, ficando entre essas duas aí, a A e B, que eu quero chamar a atenção, porque são duas alternativas muito parecidas, certo? A gente vê aí que a questão do autor relatar os problemas do, do, do adolescente relativa ao que a escolha profissional dele, a gente vê no texto, no entanto, a gente não pode chegar à conclusão que essa seja a ideia dominante. É da mesma forma que a C, que relatar os dramas e as pressões que passam os jovens brasileiros quando decidem concorrer à vaga de algum curso. Então a gente excluiria também essa B, que não é a alternativa correta. Porque a gente está falando aqui de um texto argumentativo, certo? Onde o autor está defendendo uma opinião. Então a gente tem aí na alternativa A, defesa da ideia. Qual é qual a ideia que ele defende? Ele defende que o sistema de ensino superior no Brasil ele é um sistema que penaliza nossos jovens. Por quê? Porque empurra os jovens para uma escolha profissional. Naquele momento de vida que ele passa por pressões, por paixões e ansiedades, e ele não sabe ainda discernir. Por isso que o título fala que é um tiro no escuro, e o subtítulo reforça a ideia. Então, nós temos aí nossa intenção comunicativa, que é a alternativa A. Beleza? Vamos dar continuidade. A alternativa A é o nosso gabarito, certo? Questão 2. O texto em seu primeiro parágrafo resgata uma situação fictícia presente no conto Profession, de Isaac Asimov, considerando as possíveis relações de sentido existentes entre o texto de Asimov e de Old Jr., é correto afirmar que alternativa A, ambos sugerem soluções plausíveis e eficazes para enfrentar os problemas de direcionamento profissional das gerações de jovens. Galera, é o seguinte, eu vou lendo e anulando, porque a gente não perder muito tempo. Então, o que diz aí o enunciado? O enunciado quer saber o que é correto afirmar com base no texto. Então, e o texto que a gente acabou de ler, que é Um Tiro no Escuro, de Ward Jr., ele quer saber que ambos os textos sugerem soluções plausíveis e eficazes para enfrentar o quê? Os problemas de direcionamento profissional da geração de jovens. O que vem a ser incorreto, porque o texto de Asimov trata-se de uma ficção científica e não sugere uma solução plausível. Por que não sugere uma solução plausível? No sentido de que trata-se de um algoritmo, coisa que só acontece em ficção científica, onde tem um computador que liga o cérebro da pessoa e com esse algoritmo faz lá a escolha profissional daquela criança. Então isso não é uma solução plausível. Então a gente já anularia essa A de cara, para você mais nem ler ela completamente, e a gente já passa para a alternativa B. Diz assim, que o texto de Ward Jr., que é o que a gente acabou de ler, aproxima-se da realidade apresentada no conto, em razão de este ser uma obra fictícia e se passar no futuro idealizado. É o seguinte, essa alternativa está errada por quê? Porque o texto de Ward Jr. ele não se aproxima da realidade apresentada no conto de Isaac Asimov. Ele apenas cita
ele faz a intertextualidade entre esse texto para mostrar como acontece a escolha profissional dos jovens, para dar sua introdução ao texto e apresentar a problemática em si. Então, a gente já excluiria a alternativa B também, sem sombra de dúvida, e passaríamos aí para a C, que diz: o texto de Ward Júnior falha no estabelecimento de uma relação de sentido ao tentar dialogar com a realidade de uma obra literária. Não falha, certo? Essa alternativa está errada, porque por mais que ele não se aproxime da realidade apresentada, no futuro, realidade fictícia, ele não falha, porque ele consegue muito bem citar dentro da mesma temática, ele cita lá, faz a sua intertextualidade dentro da temática que está sendo tratada, que é a questão da escolha profissional. O enfoque do texto de Asimov é a escolha profissional também, só que em outro contexto, no futuro idealizado. Já o Ward Júnior, ele trata do momento real, do que está acontecendo no presente, das escolhas profissionais dos jovens brasileiros, certo? Então, essa alternativa C está incorreta. Então, nosso gabarito é a D, vamos ver só para efeito de fixação, que diz assim: ambos abordam questões inerentes às escolhas profissionais das gerações mais jovens, embora sob enfoques diferentes. Justamente isso que eu acabei de falar. Então, ambos os textos, eles tratam da escolha profissional, só que com enfoques diferentes, um no futuro idealizado e o outro no presente. Então, nosso gabarito aí é a alternativa D, certo? E vamos passar para a questão número 3. Questão número 3, que diz: a partir da leitura do texto, é correto afirmar que... Vamos lá, anula numa uma. Alternativa A: a preocupação de pais e psicólogos no que respeita à escolha profissional de jovens remonta ao fim da década de 90, quando o sistema superior de educação cresceu aceleradamente. Vamos lá. Por que essa alternativa está incorreta? Diz que a preocupação dos pais remonta da década de 90. No entanto, se a gente for lá no texto, a gente vai ver que antes dele citar a década de 90, ele já fala aqui, ó, no parágrafo 2º, se eu não me engano, aqui o parágrafo 2º, certo? Diz assim, ó: o tema também